já deixou de foder há muito. Tu pareces o outro, olha sempre papel atrás. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre, às segundas-feiras aqui na sua Gondomar FM. Depois de algumas semanas de interregno do nosso programa, cá estamos de volta para falarmos dos últimos acontecimentos do futebol português, principalmente dos 3 clubes grandes. E como sempre tem a presença do nosso painel residente, o Vítor Silva pelo Sport Lisboa e Benfica. Olá Vítor, boa noite. Boa noite. Pedro Camões pelo Futebol Clube Porto. Olá Pedro, boa noite. E o Tony Barbosa pelo Sporting Clube Portugal. Olá, boa noite, Tony. boa noite a todos. Vamos começar então por falar, antes de mais, vou ressalvar um facto que aconteceu hoje pela primeira vez na história do futebol português. Acho que, independentemente da cor clubística, todos nos congratulamos com a vitória hoje do Sub-19 do Porto, que conquistaram um troféu europeu que só vem valorizar o nosso futebol. E passamos então a discutir a jornada do fim de semana. Vou começar por ti, Pedro, não podia deixar de ser. Porto, uma luta acesa com o Benfica nestas últimas jornadas. E agora do Sporting. Exato. E agora do Sporting. Mais uma derrota e estamos em cima deles. São lá partes. Às quantos jogos faltam? 3. Estamos mais perto do primeiro Não estamos a falar de futsal. do terceiro. É futebol. Só queria Eu tenho a parte. Estamos mais perto. Está bem, está. Estava eu a dizer, Acho que vai chegar lá. Pedro, o Porto. Olha, faz hoje 17 anos. Sim. Sabes? Já vai bem de 18. Não importa. Campeão. Não importa, deixa lá. Eu hoje é uma data tens de comemorar. Não, para chorar, não sei. Podemos, amigos. Vamos falar todos dos árbitros, quer ver? Vamos já de começar caminho. então por falar do Porto. E Pedro, o Porto, estas últimas jornadas, uma luta acérrima com o Benfica. Nesta última jornada, depois do mais difícil estar feito, que foi o Porto apanhar-se a ganhar por 2-0, consentiu o empate ao Rio Ave, e depois da vitória de ontem do Benfica em Braga, com certeza que a tarefa do Porto para revalidar o título de campeão está muito mais complicada. Como é que viste o jogo deste fim de semana do Porto? E ainda achas que o Porto está na luta pelo título, ou depois deste resultado dificilmente conseguirá lá chegar? A começar pelo fim, acho que está. Está na luta, não é mesmo? Está à distância de uma derrota do Benfica. Não sei, é mais difícil, claro que é muito mais difícil, quanto mais para o fim caminhamos, mais difícil é, mas... A derrota do Benfica e de ganhar os jogos todos. Sim, mas... São 2 distâncias. Sim, mas penso eu que neste momento agora, para o fim, podemos esperar tudo. Tu sabes, estavas aqui comigo em 2013, a situação era bem pior, estávamos a 4 pontos e aconteceu, portanto... Mas sei que há 2 meses atrás estava aqui contigo e estava arrumado do campeonato também. Em 1971 foi em janeiro, mas estava... Sim, mas repara uma coisa, mas perderes o campeonato quando em janeiro estavas a 7, é diferente de perderes o campeonato quando estás a 3 jornadas do fim e só dependes de ti fazer 7 pontos. Se o Benfica perdeu o campeonato, tem 2 derrotas no mesmo campeonato, é isso que queres dizer?
O teu treinador é que disse, não fui eu. Eu aqui há 3 meses atrás também estava convencido. O Porto este ano virou a primeira volta. E eu sempre disse, cuidado com a segunda volta. O Porto virou a primeira volta com 5 pontos na segunda volta que na primeira. E já chegou a ter 7 pontos de avanço. 7 pontos de avanço. Isto aconteceu uma coisa ao Sporting, chegou a ter 8 pontos de avanço. Sim, mas é assim. É por isso que eu digo, não, a toalha ao chão, não, o Porto ainda não perdeu. Claro que está em desvantagem e é mais difícil. O Benfica basta um empate. Daqui até ao final basta lá ganhar os jogos em casa e ir empatar ao Rio Ave. Mas faltam 3 jogos. E agora ganha os 2 jogos e perde no Rio Ave. Sim, mas há bocado tu riste, Pedro, desculpa lá, também posso pôr a questão que é, se o Sporting ganhar os jogos todos e o Porto perder um jogo... Tu contavas que o Porto empatasse no Rio Ave? Não contava. Não, quer dizer, peraí, Pedro. A ver aquela segunda parte contava. Não, eu com a segunda parte contava. Eu a ver a segunda parte contava. Eu até disse, desculpa lá, Luís, eu estava a ver o jogo com o meu pai, até portista, eu estava a ver o jogo com o meu pai e disse, estava 2-0, disse, o Porto vai sofrer um golo. E eu disse, o Porto vai sofrer. Só dava Rio Ave. A segunda parte só dava Rio Ave. Não dava mais nada. Isso tem outra explicação. Isso tem outra explicação. Não sei qual é a explicação. Agora, nunca contavas, não contavas. Ia sofrer 2 em 5 minutos. Sim, isso não. O também estava convencido. Sim. Para isso é que tens de conhecer bem a tua equipa. Repara uma coisa, o Porto faz um jogo, se bem, se mal, eles é que sabem, o Porto é que sabe, faz um jogo contra o Liverpool, apesar de ter perdido por 4, faz um jogo com o Liverpool, a carregar o jogo todo, sempre ali a correr, a existir, para tu veres a diferença de atitudes. No dia seguinte o Benfica faz um jogo com a Eintracht Frankfurt em que só em 10 minutos é que correu. Para tu veres, depois a seguir o Porto joga o Santa Clara com menos 24 horas de descanso que o Benfica joga com Santa Clara e eu vi o jogo do Santa Clara à rasquinha. Porquê? Porque o Porto já se estava a arrastar, já estava a pagar a fatura do final da época, do plantel mais curto, daquilo tudo que o Porto tem, a menos que no início da época vocês fartam-se dizer, paga a fatura, claro que paga. E eu no Santa Clara vi, tanto que alguém, uma pessoa que vocês conhecem bem, me disse esta semana passada, atenção sexta-feira ao Rio Ave. A equipa do Porto está presa por arames fisicamente, psicologicamente, ou seja, está mesmo. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Pedro. Um plantel curto, como o Pedro acabou de dizer. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é o responsável pelas dispensas de Sérgio Oliveira, campeão no PAOK? Gonçalo Paciência, que leva 7 ou 8 golos no Eintracht, que joga assiduamente. Quem é o responsável por isso? O responsável é a estrutura da equipa. Ou o Sérgio Conceição. Sim, mas desculpa. Pois, agora diga-me uma coisa. Se o Porto tem um plantel curto, dispensa 2 jogadores. A gente também não sabe o que é que se passou com isso. Pronto, certo. Agora jogar mais, não é opção. O treinador não acha que ela seja a opção principal. Alguma coisa se passou. Outra coisa que eu vou dizer. Há um mau planeamento da época, porque o Porto. Sim, mas houve outra coisa, Luís. O Porto a jogar com o Liverpool, como o Pedro disse. O Porto chegou ao intervalo de jogo com o Liverpool, tinha a eliminatória completamente perdida, que estava a perder. Mas foi uma opção. Para que vai carregar a segunda parte se a eliminatória perdida? É por causa da imagem. Sim, para não dar uma má imagem. Pronto. Pelo menos ouvi o treinador do Liverpool no final do jogo dizer que é uma das equipas que aprecia o espírito de. O Benfica assumiu publicamente que só se preocupava com o campeonato. Mas aquilo que eu ouvi, desculpem lá, mais uma vez insistir, aquilo que eu ouvi dos adeptos do Futebol do Porto, da contestação no final do jogo, em que foi contestada a equipa, treinador e tudo. Na contestação aqui no Dragão, foi que o Porto, pura e simplesmente, a segunda parte, desligou o motor completamente. E questionou-se muito também, porque eu nas redes sociais fartei-me de ler, como é que é possível um jogador, que eu fartei-me de dizer isto aqui há muito tempo, o Pepe, tem lugar cativo no Porto. E desloca-me o Militão para a direita e o Pepe tem lugar cativo e ele está nos 2 golos. Mas, Tony, não queres candidatar a treinador do Porto? Não, há perguntas que se põem. Mas diz uma coisa. Há perguntas que se colocam, claro. Há questões que se colocam. Coisa. Qual é o treinador que não jogava com o Éder Militão, com o Pepe e com o Filipe na mesma equipa? Que sentava um deles no banco. Diz-me lá qual é que é. É o teu treinador? Mas é o teu treinador que senta o Bruno Fernandes no banco? Quem? O teu treinador senta o Bruno Fernandes. Mas estás a comparar? Não senta nada. Estou a comparar um campeão da Europa, um titular da seleção de Portugal, campeão de Portugal, titular da seleção nacional, 3 vezes campeão da Liga dos Campeões. Desculpa lá, vais ter que ouvir. 3 vezes. Estás a questionar o valor do Pepe aonde?
Diz-me lá. Posso responder? Aonde? Posso responder? Metes os dois centrais no bolso. Posso responder? Os dois. Um jogador que é dispensado. Dispensado de quem? Besiktas. Onde é que foi dispensado? Desculpa lá. Desculpa lá, não foi nada dispensado. Não foi dispensado. Sim, o custo zero. Quis sair. Sim, o custo zero. Quis sair. E não pagaram pelo sair. sair. Candidatos a formar um. Quer dizer, o Besiktas. Quis sair. O Besiktas pagou pelo sair. Quis sair. Quis sair. O Pepe deu 30 milhões. O Pepe teve no Sporting. O Pepe teve no Sporting. Vocês o que é que fizeram? Com 19 anos. O que é que fizeram? O que é que fizeram? Saiu do Sporting, Mas acho estamos quanto a do Coelho? falar- Zero. estamos a falar do Sabes o que é Porto. que eu ganhei no Porto Coelho? Campeonatos. Ganhei 30 milhões de euros em 2005. Luís, estamos a falar do Porto, o Pedro está a falar do Sporting. Eu não. Eu estou a falar do jogo Rio Ave. Eu estou a dizer, nada a Luís, ver. aquilo que eu li Eu percebo o que tu nas estás a redes dizer. sociais, aquilo que eu li, a contestação que eu vi, adeptos do Futebol do Porto a tirar a camisola do clube para o chão, foi aquilo que eu vi. Não foram lá bater a ninguém, para não? Foi Não lá, bateram em ninguém, lá, para não? Não bateram em ninguém, para não? Faltou Então pouco. estamos muito Faltou pouco. longe. Estamos Vi, muito longe do teu clube. vi. Não bateram em ninguém, Vi, não- estamos muito vi, longe do teu Héctor clube. Herrera, Muito Héctor longe. Herrera a ser Muito longe. questionado. Sim, Pronto, vi, opa, mas estás cabeças a fazer perdidas. também António, desse- Cabeças perdidas Não acontece. achas normal uma reação António, dessas? chegar lá dentro, agredir jogadores, pôr jogadores. Viste alguma coisa disso? Não viste nada? Não vi, por enquanto. Invadir academias? Por Então, enquanto, eu não António, vi. António, Por enquanto eu não vi. Já nos estamos a alargar um Por enquanto eu bocadinho não vi. e temos muito que falar hoje. Eu ó Pedro. percebo que garantiste o terceiro lugar, estás tudo contente. Pedro, Eu já não te vou dizer mais nada, tu estás muito nervoso E hoje, tive em Pedro. atenção aquilo que tu disseste relativamente ao jogo de sexta-feira. No entanto, tudo isso são argumentos Não, isto plausíveis. eu estava-te a explicar. No Eu entanto, estava-te a não achas explicar que uma porquê. equipa como o Porto, que está a disputar o título Ó, Luís, nacional, é fácil para nós cá fora. que está a ganhar 2-0, Eu questiono tudo. fim, Eu questiono tudo. Questiono Sofre desde a dois opção golos, técnica dele tirar o e põe Brahimi. tudo Questiono isso tudo. Agora, eu não vou poder questionar, nem vou pôr em causa, colocar em causa, primeiro, nenhum daqueles jogadores. Porque aqueles jogadores foram jogadores que, o ano passado, com um orçamento, sei lá do quê, devíamos dinheiro a toda a gente, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, éramos gozados por toda a gente. E olha, os orçamentos aqui de milhões dos senhores, olha, nós, com um treinador, trazer por casa. Foi aqueles jogadores, foi o Marega, foi o Herrera, foram esses jogadores todos. Portanto, não é por causa daquele jogo que eu vou questionar. Agora, porquê? Porque eu percebo que eles fisicamente e psicologicamente aquilo estava a acontecer, era o mais natural acontecer. Não se prevê, para quem está com pouca atenção, quem percebe um bocadinho e vê que aquilo podia acontecer a qualquer momento mesmo. O Braga, agora deixa-me só fazer aqui um parênteses. O Braga se mantém a mesma atitude na segunda parte contra o Benfica. O Benfica nunca vai chegar ao jogo, nem com a ajuda do amigo, nem com a ajuda do amigo, nem com a ajuda do amigo. Era, claro, uma equipa que está afastada de todas as competições, que joga de semana a semana, há meio ano. O Braga tem que estar fresquinho como uma para alface. fazer aquela primeira fase, aquela primeira parte teve que correr bastante. E corria a segunda. Jogadores que ganham milhões. Eu percebo perfeitamente os teus argumentos. Mas tu estás a dizer que houve falta de motivação da equipa? Houve que a equipa baixou o braço? Não. Quer dizer, o Herrera que deu tudo. Sabes que eu não gosto de opinar, mas se calhar pergunto, não achas que houve Não quiseram ganhar o campeonato? Não achas que houve um bocadinho de relaxamento a pensar que o jogo já estava ganho, com menor ou maior ou menor dificuldade? Não? Quebra física completa. No primeiro gol Da segunda do Rio Ave, o Benfica tem uma situação exatamente igual. O Rafa, faz falta, leva amarelo, ok, tudo bem. O Herrera não quis levar amarelo e matava ali a jogada. O que é que aquilo é? Aquilo é já tu não pensares, não raciocinares, não teres capacidade naquela altura. E tu vias os jogadores do Porto, do meio campo à frente, eles já não ajudavam, eles andavam ali. E isto é fruto de quê? De muitos jogos, de tudo, da pressão, disso tudo. Então também não se pode, indo por esse ponto de vista, não se pode pôr em questão também as opções nas substituições, uma vez que os jogadores que foram substituídos são jogadores que têm muitos minutos nas pernas, e então se vamos por aí, cai por água toda a contestação à substituição do Brahimi, à substituição do Corona. Do Brahimi, o que é que tem? A substituição do Brahimi, o contexto porquê? Era simplesmente o jogador que estava melhor a segurar a bola, que era o que o Porto precisava. O Porto, a partir daquela bola à trave do Filipe Augusto, o Porto nunca mais conseguiu fazer um passo em condições. A bola chegava aos jogadores, eles não ganhavam, chegava aos pés dos jogadores do Porto, chute para a frente e a bola, puma, caiu no pé dos jogadores do Rio Ave, e eles, puma, a atacar. Porque já não havia, Luís, e tu sabes que os jogadores do Porto fazem isto, se houvesse ali um bocado de discernimento,
eles trocavam ali um bocado a bola, ou então vai pontapé, mas é para a bola sair do estádio. Aquilo já foi impotência, foi perfeitamente. Eu também, o 2-1 eu antevi, olha, vem o 2-2 de certeza. E acabou, e mais um bocadinho o jogo e o Porto levava o terceiro. Não tenho a menor das dúvidas, Luís. E isto para mim já é desgaste. Agora, podemos sempre questionar a equipa, a entrega da equipa. Desculpem, mas não contem comigo para isso, porque para mim não há um jogador ali que eu vá questionar a entrega. Não há. Todos eles sofrem ali. E já agora, estatisticamente, informa-te, desde que o Pepe está no Porto este ano e o para trás, faz os mesmos jogos, desde que ele está e vai para trás. E vê quantos golos o Porto sofreu. E vê quantos é que marcaram os centrais e quantos marcou o Pepe. Só para veres que não há. Perdeste 9 então... pontos. Perdeste 9 pontos. Por causa do Pepe? Desde que o Pepe entrou. Mas, Vítor, mas isso. Não estou a dizer que seja isso, desculpa lá. Olha, Alvalade não jogou. Foi na primeira volta. Empatamos. Alvalade não jogou. Estava no banco. Mas Alvalade é a primeira volta. É a primeira volta. Está a dizer. Estás a dizer 9 pontos, já tens de tirar 2 logo. Não, eu estou a falar a partir da segunda volta. A partir de janeiro. Se a volta não perdemos 9 pontos. Não? Perdemos 7. Então e as 7 de avanço. Mais os 2 que tens atrás. Não, Vítor. E os 2 de Alvalade. Estás a contar com os 2 de Alvalade. Estou a falar em relação ao Benfica. Estás a contar com os 2 de Alvalade. Nós viramos a segunda volta assim. A máxima vantagem que o Porto teve foi 7 pontos, mas perde 2 pontos com em Alvalade. E depois perdes 2 em Guimarães e 2 com Moreira de Cónegos. É logo seguido. Pedro, além de toda esta situação, após o final do jogo, o que eu acho perfeitamente normal, há o descontentamento da parte dos adeptos, e muitos deles, nós sabemos e conhecemos, acompanham o Porto para todo lado. E eu, sinceramente, entendo perfeitamente. Luís, tu sabes que há 2 anos, a contestação, tu sabes perfeitamente que há 2 anos, mas não é por aí que eu quero entrar. Que há milhares de adeptos que se deslocam para todo lado, para Algarve, seja onde for, vamos encher tudo. E muitos com grandes dificuldades para acompanhar a equipe. E tu estás a falar que grande investimento por parte do clube. Estás numa situação de... Não, assim, olha, Vítor, desculpa lá, eu conheço muita gente que tem ido, Vítor, e o clube não patrocina em nada. Zero. Há aqui um paradoxo. É estranho. Luís, há aqui uma coisa muito estranha este ano no campeonato. É que assim, em janeiro o Benfica desinveste. Em janeiro, este ano, o Benfica desinveste. Vende 2 avançados, dispensa uma série de jogadores. Desinvestiu. Vai buscar Bruno Lage à equipa B e vai buscar jogadores à equipa B. E depois começa a galvanizar. Mas com certeza que há aqui um paradoxo que é o desinvestimento da parte do Benfica. E já vamos falar do Benfica. O desinvestimento do Benfica, se o Porto não tem perdido os 7 pontos, o que é que era? Estavam a matá-los agora, estavam a matar o Vieira. Mas há um desinvestimento. Estavam a matar o Vieira. Aliás, como matam, quando eu pergunto como é que perderam o Penta, perdemos o Penta porque desinvestimos no início da época. Pena, tens que discutir o que aconteceu, não é um X. Estamos a falar de dados concretos. Mas diz-me qual é o mérito. Qual é o mérito? Qual é o mérito? O Porto é que perdeu 7 pontos. Se o Porto não perde 7 pontos, o mérito está no Lage. Para mim está no Lage. Se o Porto não perde 7 pontos, tu nunca tens ganho. É um tiro na luz. É a mesma coisa que para trás. Diz-me assim, qual é o mérito do Porto? O Lage devia ganhar aqui ao Porto. Tem que lhe dar o mérito. Nesse jogo tens, claro que tens. Lógico, não é? Então, nesse jogo... Vocês não ganharam um jogo ao Benfica? Então não ganhamos. Olha, eu fui ver 3-1. Mas esse a gente sabe como é que ganhaste. Estou a falar para o campeonato. Estou a falar para o campeonato. Por acaso eu fiz essas contas hoje, Luís, quanto é que ele está a fazer a filas hoje. O Benfica este ano em 12 pontos possíveis, com os 3 grandes, porque eu não conto com o Braga, porque o Braga é o 4 e vai continuar a cair. Nos 3 grandes, o Benfica em 12 possíveis faz 10. Só empata com o Sporting. O Sporting em 9 possíveis, porque falta-nos um jogo, faz 2 pontos. E o Porto em 9 possíveis faz 1. Vês? O Porto para o campeonato em 9 possíveis só faz 1. Estás a falar com o Benfica e com o Sporting? Não, sim. Pode fazer 4. Pode fazer 4 e o Sporting pode fazer 5. Certo? O Benfica tem 2? O Sporting tem 2. 2. E o Sporting ele pode fazer 5. E o Porto ele pode fazer 4. Mas o Benfica, estás a dizer, o Benfica sim, superiorizou. Direto. Mas o Benfica, quer dizer, eu agora... Se vais para o 4º classificado, nem vale a pena. Nem vale a pena. Mas repara uma coisa, se o confronto direto é um mito. Não, tu vais atrás, o Benfica foi 4 anos campeão seguido e desses 4 anos teve 4 anos sem ganhar ao Porto. Mas no Pedro, mas o que é certo é que este ano, ao contrário dos outros anos, que a diferença está com as equipas pequenas. Este ano, se formos fazer... Repara, eu percebo o que é que vais dizer. Agora repara uma coisa, põe só esta hipotética. Imagina, o Benfica perde com o Portimonense. Só isto. Basta só isto. O Porto é campeão.
Vamos estar aqui a mudar o discurso. Vais dizer que o campeonato decidiu com os jogos pequenos e não com os grandes. Sim, mas é os verdade. foram todos moreirenses para baixo, perderam. É verdade. Mas o que a gente está a falar agora, e estamos a falar com dados concretos, não estamos a Mas falar não estás que ainda não acabou. Tu estás a falar de se, estás a falar de SES porque não acabou. Não. Mas até Estamos a a falar data, da até a data data. Até o momento. Até o momento. Até o momento, não meias com a história. Ok, é seletivo, ok. Pô, não é Mas seletivo. Não, desculpa, não é estás a falar de uma seletivo. coisa. Eu estou-te a dizer de uma coisa que se calhar daqui para a semana estamos a falar exatamente do inverso. É natural. Por isso é que o futebol tem piada. Mais vale aguardar, não, mais vale aguardar. Por isso é depois que no final. agora, para a semana, o campeonato foi ganho com os grandes. Pina, para a semana, vamos discutir para a semana. Esta semana temos de tirar um momento. Aliás, digo-te uma coisa, Não é? por exemplo, eu acho que o Sporting nem Para a sequer semana devia entrar. tens a inverter. O Sporting nem devia entrar nesta educação. O Sporting? Devia entrar tanto como o Braga. Sim, há 17 anos que o Sporting entra na educação do Não, título o quando? Sporting pode ter uma palavra a dizer, que vai jogar connosco ainda. Então, Ainda tem uma palavra a dizer. O Sporting tem uma palavra a Luís, dizer. deixa-me só dizer isto. Perdi mais pontos. Deixa-me só dizer isto. Onde Onde é que está? Não Onde é que sei. está? Desculpa que te diga isto. Vais ganhar Onde é o que está? Sei. O Já Pedro ganhei tem tantos, já ganhei tantos como. O Pedro ele tem um problema Este com ano o não Sporting. ganhaste um jogo ao O Pedro ele tem um problema com o Sporting Clube de Portugal. Porque agora repara, o Pedro está a fazer os SES, eu também posso, tenho o mesmo direito que o Pedro de fazer os SES, que é o Porto se perder um jogo, o Sporting pode ir ao segundo lugar. Mas para os três, É verdade ou mentira? posso-vos pedir um. Tem que ter, Vamos supor, Luís, peraí. tem que ter mais um Posso-vos empate. fazer um pedido Não, aos não. três? Sim, Vamos deixar os X e Pois, vamos à estamos a falar realidade de atual. factos, Porque claro. senão estamos aqui toda a noite e não saímos Mas daqui. o X aí com o Pedro. É com o Pedro Pedro. tem Não, X. Eu estou a pedir aos três para deixarmos os X e passarmos à realidade. Mais vale, ou falamos de uma coisa concreta. E é o que ok? estamos a E é o que falar estamos ao a dia falar. 2, não é? É concreto. Ao dia 2, não é? Daqui a um mês. Vítor, mas ao dia 2, tu estás a falar de uma coisa que não podes falar. Tu tens que falar de uma competição inteira. Não podes falar eu de não até posso metade. dizer ao dia 2 que vou Então ser tu podes campeão. dizer assim. Então podes Isso dizer não assim. posso dizer. Não, então podes Agora dizer assim. posso Até à comentar. 31ª jornada, para já, até à 31ª jornada, para já, o campeonato está-se a decidir entre os grandes. Isso podes-me dizer. E eu digo, ok, sim senhor, aceito. E para já Era o que também, estávamos a Pedro, dizer. podemos assumir que o Benfica está a 2 jogos de ser campeão. Agora vou-te pôr assim. Imagina, Dois perde na jogos e próxima, meio. perde na Dois jogos próxima, e meio. Sim. perde na próxima jornada com o Portimonense. Pronto, O que é que tudo vais dizer? muda, tudo Olha, muda. Que o campeonato, eles perderam com os jogos. E vais ganhar ao Aves já agora. Pronto, pá, mas isso lá está. Podemos Exato. falar se calhar, no Cuidado, fim. o Aves está a jogar Se calhar, bom pá, se calhar podemos falar futebol. no fim. não sei, Cuidado. não, Então, eu já não digo nada. Cá estaremos para ver o futuro. Vamos Sim, falar da realidade não há e nenhuma bola aqui. continuando no Porto, Pedro. Eu há pouco estava-te a falar e Luís, estás a portanto, massacrá-lo. fiquei, tem que ser. Entretanto, fiquei a meio. Eu falei-te na contestação, isto porque ainda encontro não tanto aos adeptos, porque essa contestação é perfeitamente aceite e entendida. Quem anda no futebol consegue entender isso perfeitamente, mas se calhar não consegue entender-se tão bem as palavras de Sérgio Conceição quando se aproxima da massa adepta do Porto e diz que se não ganhar que ele sai. Como é que vês esse cenário? Isto é assim, Luís. Primeiro, tudo que é declarações, seja de treinadores, jogadores, adeptos, seja de quem for, no calor do jogo, opa, eu escrevo coisas que não devo, se calhar, depois do jogo. Temos que sempre relativizar. É isso e no calor da noite. Depois temos o Sérgio Conceição, que nós já sabemos que tem coração junto à boca, portanto também diz tudo assim um bocado, se calhar, intempestivamente. E depois, o que ele disse a mim foi tão simples quanto isso. Se eu não ganhar, se quiserem, eu vou embora. Ele tem contrato, portanto. O filho dele não vai subir à equipa sénior do Benfica. Pá, não sei, está no sub-23, eles no sub-23, em 6º lugar, o que é, não lá por baixo. Também foi uma das notícias que eu li. O filho dele parece que vai subir à equipa sénior. Mas o que é que isso tem a ver? Nada, só estou a dizer. Ele tem 3 ou 4 filhos que jogam futebol. Luís, lembrei-me só desta notícia, não estou a dizer nada, Luís, lembrei-me desta notícia. Mas que é? Pois o cenário de Sérgio Conceição poder ir para o Benfica? Lembrei-me desta notícia só. Lembrei-me desta notícia. Assim que também depois o cenário lá do Samares que ir aqui no Porto, não é verdade, mentira? Isso é verdade. cenário que já se fala há algum tempo. Por isso é que eu lembrei-me dessas notícias, pronto, eu só lembrei-me o que é que tu queres. Não tem nada a ver.
Pedro, Pronto, não tem nada a ver, pronto. tendo em conta. Não, e acho que é um bocado isso, ó, Luís. E um bocado, se calhar, como o Rodolfo disse ontem, para se calhar os adeptos do Porto deviam querer tê-lo cá mais anos. Agora, isso tem muito a ver também com as condições que lhe dão e o que ele quer para a vida. Isso é como toda a gente, ó, Luís. Se ele tiver um mercado, um bom clube em Itália ou isso para ir, não vejo porque não. Hoje em dia, não. Se ele este ano perder o campeonato, é lógico que os objetivos não foram concretizados. E aí. Pronto. Pá, vou ter que te pedir um favor. Permites-me que eu lance aqui para a mesa uma inconfidencialidade. Isto Tu já me disseste já parece conversa há algum despedida. tempo. Não, podes. Então vou-vos dizer, e aos Não nossos sou dono da ouvintes, verdade. o Pedro, como todos nós sabemos, é uma pessoa que tem alguma informação privilegiada do Porto. E os dois a falarmos há 2-3 meses atrás, sensivelmente, o Pedro chegou à minha beira, até me ligou, que não é muito normal para me dar estas notícias, mas ligou-me e disse: Luís, olha, tenho uma notícia para te dar, o Jesus vai ser treinador do Porto para a próxima época. Já E li tendo essa em notícia conta, para aí há um ano. tendo em conta aquilo que acabaste de dizer, Pedro, vem no seguimento dessa conversa que tiveste comigo há 2 ou 3 meses atrás. Ou seja, vês esse cenário. Não tenho a menor dúvida nenhuma que se o Sérgio Conceição não ficar no Porto, o próximo treinador do Porto é o Jorge Jesus. Infelizmente para ti, não é? Porquê? Tu não eras muito apoiado pelo Jorge Jesus. Não, eu não sou admirador dele como treinador, não sou admirador não, tem muitos defeitos, tem muita coisa, há coisas intoleráveis. Como todos os treinadores que apareceram aqui no Porto, já muitos antes que se falava e eu não gostava, a partir do momento que chegar aqui é o meu treinador. Não tenho a menor das dúvidas. Só que há um problema. Isto tem que ter dinheirinho para comprar jogadores. E para pagar ao fim do ano. E para pagar ao fim do mês. Não é como o Sérgio, Vitor, toma lá este e desirrasta. Não sei, vamos ver. Vamos ver. E dinheiro para pagar ao fim do mês. Pois é. Vamos ver. Vamos ver. Tony, E tu que o digas, não é? E eu que o digo. Muitos sóculos deu. Muitos sóculos Como é deu. que- Foi o pior negócio do Bruno Carvalho. antes de mais, eu esqueci-me, eu dei os parabéns hoje pela vitória dos jovens do Futebol Clube Porto. Não posso deixar também, e tu, enquanto sportinguista, dar os parabéns a todos os sportinguistas pela grande vitória que o Sporting conquistou no É uma futsal. vitória, só para fazer uma parte de futsal, é uma vitória também de Bruno Carvalho, porque esta equipa é formada toda por ele. Ele hoje pôs um post Não, esta equipa é toda dele. nas redes E há uma sociais a coisa, dizer sim, isso. e há uma coisa que eu tenho essa informação, posso dizer aqui que tenho essa informação e é verdadeira. Existiam jogadores que queriam agradecer também a Bruno Carvalho, queriam dedicar este título também a Bruno Carvalho e foram ameaçados com processos disciplinares. Jogadores de futsal. Pronto, isso é só uma parte. Ok. Como é que viste o Porto? Opa, como é que eu vi o Porto? Eu vou-te explicar. A primeira parte, pronto, só deu Porto. A primeira parte foi um jogo logo só deu Porto. Eu quero relembrar só uma coisa. O Rio Ave, esta segunda volta, só ganhou 2 jogos em casa. Foi ao Vitória de Guimarães e ao Porto. E só ganhou um jogo em casa, foi ao Vitória de Guimarães. De resto, tinha empates e derrotas. Queria lembrar também o Pedro, que há uns meses atrás disse, quando foi até com o Kaiser foi lá, foi a estreia dele, e o Pedro na altura disse que o Rio Ave não era assim um adversário muito difícil e tal, não sei o que mais. Em que lugar estava? Em que lugar está? Pronto, está no mesmo. Não está nada, não está nada. Não está nada. Olha, está praticamente mais um está no mesmo. Não vai à Europa, nem está, mais um ou menos um é igual. Agora, a segunda parte viu o Porto desligar lá completamente o jogo. Desligou, o Rio Ave cresceu, o Rio Ave tem uns miudinhos jeitozinhos. Gostei do Gelson Dalla, gostei. Pronto, e o resultado acaba por ser justo face à segunda parte do Rio Ave. Face à segunda parte do Rio Ave. O Porto ainda animou ali um bocadinho, acho que a entrada do avançado é tardia. A entrada do Soares é tardia. Ainda agitou ali um bocado o jogo, ainda agitou ali lá na frente. Pronto, não entendi muito aquela expulsão, também não tem influência lá no jogo, mas aquela expulsão, aquilo
uma falta, pronto, é falta, mas não é para expulsão, aquilo não é para segundo amarelo, pelo amor de Deus. No final do jogo aquilo não é para segundo amarelo. Já vamos aos casos Sim, de arbitragem. mas opa, o Rio Ave aceita-se o resultado pela segunda parte que fez. E o Porto meteu-se a jeito, opa, pronto. O segundo gol é um gol de sorte, que a bola bate no jogador do Porto. Mas quanto a isso, também há um gol do Porto que também Sim, é um gol do Marega. Não é por aí. Agora, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: uma equipa, isso já aconteceu com o Sporting, uma equipa que quer ser campeã nacional, de maneira alguma, nunca pode ir jogar antes para colocar pressão sobre o Benfica, de maneira alguma pode perder um jogo e ganhar 2-0. De maneira alguma. Perder ou empatar. Ou empatar Foi igual. Pior que isso. De maneira nenhuma. Pior que isso. Não pode sofrer 2 golos nos últimos 5 minutos. Que é meio pior. Tudo cai por terra, não há explicação. Uma equipa que quer ser campeã nacional, e falo que já aconteceu ao Sporting, o Sporting em 2016, salvo erro, tinha o título na mão e perdeu em casa com o Benfica. Assim, uma equipa que quer ser campeã nacional não pode, de maneira nenhuma, estar a ganhar 2-0 ao intervalo e a segunda parte sofrer 2 golos caricados. E O Benfica aconteceu com o Belenenses? E o mal? Tu também o Benfica não pode ser campeão. Já sei, vai chegar àquela Sporting que é. Estamos... O que aconteceu ao Porto aconteceu ao Benfica. Mesma coisa. Luís, tu e o... Sim, eu estou a entender. Entenderam? Estamos a 3 jornadas do fim, ou a 4 jornadas do fim. O Porto está a jogar, a ganhar 2-0. Naquele momento o Porto está a 3 pontos à frente do Benfica. Sabe que o Benfica vai jogar a Braga. Um jogo difícil. O Porto não pode facilitar para criar pressão, porque o Benfica, se entrar em Braga, repara numa coisa, Luís, é isto que vamos chegar aqui, e é preciso ver isto. Repara uma coisa, mal termina o jogo em Vila do Conde, tu vistes o que é que aconteceu ao Benfica. Foram adeptos, centenas de adeptos para a Luz, para se despedir do autocarro, milhares de adeptos na Luz a despedir do autocarro, milhares de adeptos em Gaia à espera do autocarro. Quer dizer, os adeptos levaram a equipa ao colo até Braga. Levaram a equipa ao colo até Braga. É normal. É normal, mas houve. O Jorge devia trazer ao colo da Madeira até cá. Luís. Mas para quem está o Atlântico fora. Já não te Ouve, agrada, já não te agrada. Gostas de dar um exemplo, mas não gostas que contradigam. Para quem vai dentro do autocarro, serve o apoio e o carinho dos adeptos. Com certeza. E o Benfica entrou em Braga, quer se queira, quer não, a saber que o mal, do menos mal, o empate servia para ficar em primeiro na mesma. Mas já estás a falar do Benfica, já vamos ao Benfica. Sim, isso vale o que vale. Pronto, mas Porque a primeira parte do Benfica em Braga é uma desgraça. jogou mal. Mas eles iam motivacionados Já por lá acabar. vamos. Isso vale o que vale, não é? Como é que viste o empate do Porto em Vila do Conde? Já disseste quase tudo também. Havia uma primeira parte completamente do Porto e a segunda o Porto arrebentou completamente. Eu acho que o grande problema do Porto ter sofrido aqueles 2 golos foi a quebra física. Concordas Havia lá com o Pedro, jogadores então? que arrastavam-se, até dava dó ver jogar. E não é só física. Não é só física. Física já é, mas não é só física. É mental também, ó Vitor. É mental. É mental. Tu achas que o Benfica ontem na primeira parte aquilo não é mental? Era físico? O Benfica não vai conseguir sair. Eu acho que o Braga fez uma grande primeira parte. Mas e o Benfica? E não deixou o Benfica jogar. Não, repara, Vitor, mas o Benfica também não fez nada. Vitor, tantos passos mal feitos, é proporção. Não, arrebentou, pagou a fatura disso também. Meus amigos, antes de passarmos ao Benfica, algum caso de arbitragem do jogo de Vila do Conde? Então não há. Fala, Pedro. Não há 2 penaltis claríssimos. Então aquele da mão do Lorenzo Semedo E a do Porto? é claríssima. Porquê que não falas A do Brahimi? Sim. É coerente. Porquê que não falas? É coerente. Porque há o Então é um para cada Quem fala lado. nesse tem que falar no outro, então. Eu só ia falar num. Eu disse 2, mas vamos lá em 3. 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 Pronto, vamos falar nos 3. Há o do Brahimi, há o do Ruben Semedo e há o do Ruben Semedo, que é o primeiro. Ou seja, o segundo ia para a O rua. Ruben Semedo, havias de lhe agradecer que ofereceu-vos um golo, que aquilo é uma vergonha. Não falas em oferecer golos. Não falas em oferecer golos, que aquele quarto golo foi. Aquele quarto golo ontem foi O quarto golo é um hino ao futebol. Tu não é? O jogador do Braga até se afastou da bola para dizer: pega na bola. Ele se mexeu. Aquilo é um grande golo em Mas qualquer parte antes do do mundo. Benfica, falem-me então dos casos de arbitragem do Porto. Para mim, esses são gritantes. São mesmo gritantes. 2 mãos na bola dentada, é isso? 3, são que a do Brahimi também é. Ele domina a bola com o braço. Ou seja, 2 penaltis a favor do Porto, 1 a favor do Rio Exatamente. Ave, é isso? Tony? Para mim não há nenhum. O Arte é coerente. Não marca, nem marca a favor do Porto, nem marca a favor do Rio Ave. A coerência do árbitro
Para mim, só há um aspecto que é mal expulso. Não foi Coerência. São as duas mãos escandalosas e é coerente. Por não marcar a primeira, não marca a segunda. Não erras uma, erras duas. Não te podes errar bem. É um salto. Não é escandaloso. Não é nada. Escandaloso é o vosso. E depois é assim, vocês no final do jogo nem contestaram, não foi a arbitragem. Não sei Não contestamos. Não contestamos. Não, desculpa lá, mas a conta do Futebol Clube do Porto, a conta do Futebol Clube do Porto, passado 5 minutos, tinhas lá os 2 lances das grandes penalidades. Mas isso. Isso já não é contestar. Isso não é contestar. São os informáticos como tu. Isso não é contestar. São os informáticos, as redes isso não é sociais. contestar. Isso, bola com bola. Isso é contestar. Olha, os que estavam lá no jogo, eu vi-os a contestar, foi a equipe. Vamos passar ao jogo do Benfica, também temos algumas situações para falar. E Vítor, ontem o Benfica, disseste, e bem, entra uma primeira parte sofrida. Muito má. Onde fica a perder. Muito má, mas é assim, muito má, mas dou o mérito ao Braga, porque não deu minimamente o espaço ao Benfica para jogar. Já vais dar a tua opinião. O Braga jogou muito, jogou bem, pressionou alto, não nos deixou sair sequer ali da defesa. Não é que tivesse grandes lances de golo iminente, nada disso, só que pressionou bastante. E depois a segunda parte, acho que o Braga paga a fatura, também tem uma quebra física idêntica. Vou ter que fazer uma provocação. A fatura tem a ver com os 2 penaltis que desbloquearam o resultado? Para mim não, porque como são os 2 penaltis, por isso não tenho nada a dizer contra isso. Eu respeito a tua opinião. Eu não estou, eu fiz-te uma pergunta, eu não estou a opinar. Eu sei, mas a tua pergunta eu sei qual é o sentido dela. Para mim são os 2 penaltis. E a partir daí não há nada a dizer, como o do Braga é penalti, o que é que queres que eu diga? Para mim é penalti. Há quem também diga que não é, mas para mim é. E o penalti do João Félix é penalti para ti? Estás a dizer que os 2 são penaltis. Eu estou-te a perguntar se o penalti do João Félix é penalti. Por acaso é o tipo de lance que eu não estou à vontade para comentar, porque não conheço o que diz a lei de futebol naqueles tipos de casos, não é? Porque ninguém toca na bola. Não é? A bola está ali. Também ninguém toca no João Félix, só toca. Não, há um toque no pé do João Félix. Há um toque. No primeiro penalti. Olha a cartilha. Olha o que eu acabei de receber. O que este senhor acabou de dizer aqui. Só para tu veres. Isto é cartilha. Sabes o que é? Eu não vi no programa. Desculpa lá. É a cartilha. Desculpa lá. Ele não toca nada. O João Félix é que toca no pé dele porque ele chega primeiro com o pé lá à bola. Ele chega. E o João Félix. Tony. Não sou eu. Ser sério, pá. Ser sério. Desculpa lá. O que tu acabaste de dizer foi o que tu ouviste na televisão. É que nem sequer tiveste a intimidade de dizer uma coisa da tua boca. Ouviste o que disseste na televisão, pá. Eu vou-te dizer exatamente o que acabei de escrever. Uma pessoa que me acabou de escrever exatamente o que tu só que tens azar com os programas. Tens que ouvir a televisão? Tens azar. Não, mas ouviste ontem. Ouviste ontem. Não ouvi nada. Ouviste. Olha aí a Santa Aliança. Ouviste. E lês o recorde. E há uma coisa que eu vou dizer. O Ricardo Esgaio nem reclama. O Ricardo Esgaio nem reclama. Não há nenhum jogador do Braga. Tony, não é isso que está em questão. Não, ele toca. O que está aqui em questão, e nós não viste somos porque é que tu disseste que o Ricardo Esgaio não reclamou? Nós não somos cegos. Sim. E eu acho que qualquer pessoa, eu pelo menos, acredita, não é o lance do penalti que eu já vi penaltis se calhar piores que aquilo. Sim. Agora, uma pessoa que veja futebol há muitos anos, desculpa lá, e vocês sabem que eu não gosto de opinar, mas eu não sou cego, felizmente, e graças a Deus, a mim ninguém me mete na cabeça o que eu não quero, ou seja, o que eu vejo, aquilo não é penalti. Aquilo não é penalti. Mas tu vês com os olhos um bocado... Não vejo com olhos nenhums, Vítor. Não vejo com olhos azulados nenhum. Mas podes respeitar... Posso respeitar e respeito toda a gente. Sem insultos da parte do Pedro de cartilhas, ele está nervoso hoje. Olha, ninguém reparou que o defesa nem sequer reclamou exatamente o que tu acabaste de dizer. Eu estou a ver a televisão. Sabes porquê? Eu vou-te dizer uma coisa, porque os cartilheiros do Benfica em todos os programas ontem à noite disseram isso. Mas é que eu não vi. Tony, qual é a fonte credível? As redes sociais. Olha, sabes que eu respondi? Cartilha.
Aquilo é que Mas eu vou-te arranjar as imagens do. Eu vou-te arranjar as imagens dos gajos a reclamar. A tua opinião quer dizer, respeito o que tu disseste, opa, para ti, não achas, não é penalti? Para mim e para toda a gente. Não é só para mim, não. Eu aqui, está aqui, Para mim e para toda a gente que perceba um bocado de futebol. Eu vou-te dizer, quer dizer, Não, para toda a gente que seja azul e branco. Não, nem, Vitor, não entres por aí. Quem é este ano? Jorge Faustino, é um árbitro de futebol. Quem é? Diz-me lá. O Jorge Faustino. Quem é o Jorge Faustino? Diz-me lá quem é. É do Benfica. Apitou alguma vez na Primeira Liga? Opa, não é um árbitro de Apitou. O Hugo Gil também é. alguma vez? Então eu vou-te dizer 3 árbitros que apitaram na Primeira Liga. Os do tribunal. Penalti por assinalar a favor do Braga. Penalti mal assinalado a favor do Benfica e faltou o cartão vermelho a João Félix. 3 árbitros da Primeira Liga. Pronto, agora 3 árbitros da Primeira Liga. O penalti, tanto os 3 penaltis, na minha opinião, os 3 penaltis são penalti. Os 3. O João Félix é penalti É para penalti. ti? E não há mais nenhum? E o João Félix, vem cá para fora. E não há mais nenhum O penalti? João Félix, no 1-1, a seguir ao 1-1 é expulso. Na minha opinião, o árbitro errou não expulsar o João Félix. Isto não é penalti, diz-me lá. Não. Ele já lá está com o pé. Ele já lá está com o pé na bola. Mas em Santa Maria da Feira o Pizzi, tem um penalti exatamente igual. Se vis o lance, o Ruben Dias já está com o pé no ar. Se vis o lance, E isto não é falta? Tu podes entrar assim à bola? Desculpa lá, tu podes entrar assim à bola? A jogada Desculpa lá, tu está podes... parada. Onde é que está parada? Tem movimento, sabe só como é que está parado? Entre António, os dois, António, não vais por aí. António, João é preciso ter um bocado de espinha, senão, meu, desculpa lá, mas tu tens de ser coerente. Tu aqui dizes no jogo que Feirense não é penalti e agora mesmo que é penalti e que vês dizer que não é. E a jogada é exatamente igual, a entrada do Pizzi com o pé. E tu dizes no Bessa que não é penalti do futebol do Boa Vista. Disseste aqui que no Bessa não é penalti do futebol. Qual o penalti do Bessa? Cara, 5 minutos do fim, que o Boa Vista está 0-0, o penalti do Boa Vista, que não era também. Tem alguma coisa a ver, mas a jogada tem alguma coisa a ver com isto? A jogada tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. O que eu estou a dizer foi os lances que eu vi, é a minha opinião. Pronto, já Os estás a três dar a tua são opinião. penalti. São penaltis para ti. São penalti os 3. O árbitro errou, na minha opinião, errou, não expulsar João Félix. Já tinha um amarelo, é segundo amarelo. Deixa-me voltar ao Vítor. E o Vítor estava, vocês entretanto, porque o Vítor estava a dizer, e eu não me esqueço que tu estavas a dizer, que para ti era muito difícil poderes analisar o lance do penalti do João Félix. Disseste? Não. Desculpa, não me digas que não disseste, que disseste há 5 minutos atrás isto. Não, eu disse isso em relação ao lance do Ruben, que ele supostamente... O primeiro? Então estavas É de VAR. Do pé. Aí estavas a falar do Ruben Dias. Mas eu falei-te do lance. É porque tu ainda tens outro. Aquele fora de jogo mal assinalado que o Vlaco Godinho está por cima dele. A minha opinião acerca daquele lance é assim: há o toque no pé e depois há o aproveitamento que é natural em todos os jogadores. Pá, o que é que este diga? Pronto, quero a tua opinião, quero que me des a tua opinião. Olha, já vi casos piores do Soares. Perguntas isto a um benfiquista, meu. Casos piores do Soares, a mandar para o Soares sem ninguém tocar, uma arega. Isto é normal nos avançados. Isto não é. Não é? Isto não é. O que é que este diga? Compreendo também que para ti. Se não quem sou eu para te afirmar se aquele toque é o suficiente? Eu a semana passada vi um jogador do Nacional na área do Sporting sofrer do Acunha chega para lá, um empurramento daqueles penaltis à base de osso que tens para aí 15 com a base de osso, sim. E agora com o Guimarães? E então, aí não houve toque e também não havia ser penalti. O primeiro gol deles com o Guimarães é falta. que é uma vergonha. É falta do Acunha. Não pode intervir. Amigos, o VAR não pode intervir. Agora, a grande diferença é esta. Nós estamos aqui a discutir o lance de João Félix, tu tens de ver 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Do Acunha à primeira, não tens dúvida. É falta, é. E depois vai dar gol de Sport. De onde é que é o árbitro? De onde é que é o árbitro? É do Porto. Não presta aquele árbitro. Amigo Deus, o Rui Costa. Não presta aquele árbitro, mas aquele árbitro já sabe. Não é bom, o Rui Costa é bom, não. Não presta, é falta, sim senhor. muito bem. O X-Drag é bom. Vamos, Está a meia dúzia de metros, como é que é possível? Vitor. Ninguém vê. vamos voltar ao Benfica. Tendo em conta, ok, é a tua opinião, para ti os lances foram bem assinalados, ou seja, não há contestação, quer-me parecer, ao trabalho da arbitragem. Como é que viste o jogo jogado? Disseste-me que o Braga, o Braga entrou melhor na primeira parte. Benfica na segunda. Como é que e o Pedro já falou aqui no jogo do Porto, quebras físicas, como é que justificas a primeira parte do Benfica? O Benfica que também era obrigado a ter um resultado positivo? Acho que acusou a pressão.
Ok. Acho que o Benfica acusa a pressão e por isso é que eu me contestei quando ele falou na festa e tudo aquilo. Pode ser bom, pode ser mau. E para mim, neste jogo, não favoreceu nada ao Benfica. Por isso é que Eu não acho, mas quando depois eu digo a minha opinião... porque o Benfica entre a primeira parte... É assim. O Abel surpreende. Ele muda a equipa, muda o esquema tático e surpreende. Pronto. E o Benfica na segunda... Agora, é assim, toda a gente tem consciência que o Braga, para manter uma segunda parte igual... Não há equipa que consiga. Não é? É que eles arriscou na primeira parte. Tony, dá lá a tua opinião acerca do jogo do Benfica. A primeira parte é assim, o Abel surpreendeu o Benfica na primeira parte. Surpreende e faz uma pressão alta quando o Benfica está assim com a bola. E o Braga recupera muitas bolas. Na primeira parte o Braga recuperou muitas bolas no meio campo do Benfica. Pronto. Notou-se que o Florentino Pronto. perdeu bolas que Uma e na coisa segunda parte, não estava bem no jogo e também. o que é que o Lage faz na segunda parte? O Lage na segunda parte muda o esquema e aí vê-se o Pizzi pega no jogo. E a segunda parte é uma segunda parte do Pizzi. O Pizzi pegou no jogo e pronto. E depois só deu Benfica. Faz 1-0, 1-1. Quando o Benfica empata 1-1 e depois também há sorte do campeão. Há a estrelinha, pronto. Quando o Benfica faz 1-1, a seguir, ali, na minha opinião, o tal lance em quarto não dá amarelo porque não quer, porque é um pisão. É segundo amarelo. A seguir ao... Mas cuidado, também já não tinha dado em lados contrários. A seguir, e a seguir ao o lance do segundo golo, o segundo penalti, que o Benfica faz o 2-1, acaba com o Braga. Depois o 3-1 acabou com o Braga. O 3-1, eu acho que é mais o 3-1. O 3-1 acaba com o Braga. O Braga depois já andou ali perdido à deriva. Sim, claro. Agora é assim, eu não percebo. Para mim o arte errou foi nos cartões amarelos. É no do João Félix e depois é assim, o Florentino andou o jogo todo. O Florentino por duas vezes. Fez exatamente a mesma coisa que o Félix fez. O jogo todo e não levou um amarelo. Levou um amarelo e o treinador teve que o tirar porque o treinador estava-se a perceber que ele ia levar o segundo amarelo e tirou-o fora. Porque o Florentino escapou N de vezes ao segundo amarelo. E aí concordo que o Benfica foi beneficiado na amostragem dos cartões amarelos. É assim, com 1-1 a jogar com 10, sem o João Félix, não sei como é que era o jogo, ninguém sabe, mas aí tem influência no resultado. Na minha opinião tem. Pedro, era para segundo. Já entendi o teu ponto de vista acerca dos lances discutíveis de penalti. Eu não falei em todos. Não. Como é que viste o jogo? Olha, vi o seguinte, a primeira parte toda do Braga, o Benfica a acusar a pressão, como disse o Vítor e bem, e depois na segunda parte veio a ajuda. Já foi desvirtuado o resultado para o intervalo, há uma grande penalidade claríssima sobre o Paulinho, a primeira. Depois a segunda, não é porque o árbitro assinala fora de jogo, que nós depois vimos todos que ele afinal estava em jogo, e o Vlaco Dimos atropelou-o completamente, portanto, ou seja, era penalti escandaloso. Não foi. Penalti esse lance. Então ele defende a bola e é penalti. Defende a bola, Vítor, mas ele não pode. Ele não está na pequena área, ele não pode entrar por ali fora. Estás maluco? Estás maluco? Atropelou completamente. Tem vergonha. Mas pronto, eu até dou esse de barato. O primeiro, completamente. Portanto, eram logo 2, se entrasse, era 2-0. Na segunda parte, pronto, o Sr. Tiago Martins, ajudado por Sr. João Pinheiro, fez o resto, que foi dar a volta ao resultado. Que nós somos sempre ajudados. Manteve o Félix. Vítor, eu não te interrompi. Mas isso que é a federação que faz? Não, é o Rui Santos. Está bem, pronto. Pensei que era uma instituição oficial. Pensei que é uma instituição oficial, mas não. Lá tens alguma coisa a dizer. O que disse que vocês jogaram ontem com 11,5? Foi esse senhor que ontem disse na televisão que vocês jogaram com 11,5. Agora é nosso amigo. Siga, continuando. Ali, pronto, foi o suficiente. 2-1. E depois assistimos àquela passividade do Braga contra o Benfica, que em 2 jogos leva 10 golos. E assistimos ao treinador do Braga no início do jogo aos beijos, com o treinador do Benfica, no final aos beijos. E convido-vos a assistirem à conferência de imprensa do professor Abel, depois dos 2 jogos com o Sporting e depois dos 2 jogos com o Porto e depois dos 2 jogos com o Benfica, e depois tirem as vossas conclusões. Acho que não é preciso dizer mais nada. Conclusões é que tu tiras? Acho que não é preciso mais nada. E depois aquela pouca vergonha naquele camarote presencial com o empreiteiro e o trolha, aquilo mais parecia ali uma empresa de construção civil.
É uma pouca vergonha. Como o treinador Bruno Lage na conferência de imprensa antes. Espera aí, deixa-me dizer. Deixa-me acabar de falar. Como, por exemplo, o treinador Bruno Lage, no dia anterior ao jogo, na conferência de imprensa, havia dizer que o Braga se assemelha muito ao Benfica B. Ele está a brincar. Mas ele está a brincar. Ele acha que somos todos parvos, é? O homem vai para casa ver o Panda? A Super Winx? Que ninguém fala, toda a gente fala que o homem teve 15 vitórias e ninguém fala que o homem já teve 3 ou 4 derrotas. Ninguém fala que o homem foi eliminado de 2 competições. No campeonato? De 3 competições, não 2. Não, 3 competições. 3. Desculpa lá. 3. O homem sempre disse que a aposta dele era o campeonato. Desculpa, então para o ano vocês nem sequer se vão inscrever nas provas. Mesmo as derrotas que ele tem no campeonato. Nem sequer. Portanto, depois o resto foi tudo mesmo. Aquele quarto golo não sei, alguém me explicasse qual é que foi a atitude do jogador do Braga quando a bola cai ali nos pés. Eu não percebi. Sei que o Rafa veio, pegou na bola, foi para ali fora, fez o que quis, entrou, ninguém mete o pé, marca. E no estádio, no final, foi bonito ver o estádio todo a cantar Benfica. Foi, Vítor, pronto, opa, é engraçado, viu-se, a partir dos 70 minutos eles atiraram o cascol do Braga para o do Benfica. Vítor, é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Mas quando são os treinadores vossos amigos, tipo os do Portimonense, vocês não dizem que é uma vergonha. O Portimonense alterou o relevado antes de receber a visita do Porto. Pela mesma razão que fez com o Sporting. Porquê que fez? Pela mesma razão que fez com o Sporting. Sabes porquê que fez? Porque a multa é pequena, dá para brincar. Não, eu estou a perguntar, desculpa lá. Se fez o mesmo com o Sporting, porquê é que não podia fazer com o Porto? A multa é pequena, dá para brincar. Não fez com o Benfica também? Eu acho que fez. Não. Com o Benfica? Não? E com o Sporting não fez? Também com o Sporting. Eu sei que o Portimonense já teve um jogo, não sei que jogo. Aquilo é assim, atrapalha um bocado os lances de... Sim. O melhor relevado da Liga, considerado o melhor relevado da Liga. Mas então vou-te dar a explicação que foi dada pela SAD do Portimonense. Sim. Há uma empresa que trata o relevado do Estado de Portimonense e o desenho do relevado foi a empresa que o decidiu fazer e parece que até foi a própria empresa que não se importou de suportar a coima para o relevado ser... Mas também não estou a perceber onde é que quer chegar com isso. Luís, não, desvirtuou um bocado o foro de jogo, as linhas... Mas aconteceu noutros jogos, Otário. Luís, ouve. Eu estou aqui a levantar uma questão que o Pedro está aqui, levantou N de questões que o Braga fez favor ao Benfica, o Braga, certo. Uma equipa que sofre aos 70 minutos, aos 75 minutos, depois de uma primeira parte intensa, isto também é preciso pensar um bocado antes de falar. Uma equipa que chega ao final da primeira parte com o Sporting, eu não sabia. Para os nossos ouvintes, eu vou ler. Portimonense punido por corte de relva artístico no jogo contra o Sporting. Não venhas levantar uma coisa contra o Porto, quando o teu clube faz a mesma coisa, pá. Eu muito sinceramente, mas estás a levantar aqui, desculpa, estás a levantar uma dúvida. Estás a levantar que o Portimonense está a querer ajudar o Porto, como ajudou o Sporting. Então, aquilo que eu estou a dizer é o seguinte: como é que é possível ter coisa de dizer, depois da primeira parte que o Braga fez, uma primeira parte exigente, o Braga na segunda parte, aos 70 minutos, já para 3-1, achas que uma equipa tem cabeça? Opá, aqueles jogadores, acabou o jogo, aqueles jogadores estavam perdidos em campo, não é chegar aqui a dizer, passavam a perder por 2? A perder por 2? Estava 3-1 já. Estão a perder por 2. Mas os jogadores do Rio Ave não tiveram essa atitude. Os jogadores do Rio Ave não tiveram essa atitude. A perder por 2, os jogadores do Rio Ave tiveram brilho e foram para a frente. O Braga estava comprado. Não sei. Estava comprado? Não sei, pá, diz-me. Estava comprado? Não sei, diz-me lá. No sábado vamos jogar com o Porto B. Diz-me lá. Pá, não sei. Já que agora jogámos com o Benfica B, no sábado é com o Porto B. Eu até poder. Também. O que é? Sim. A gente sabe o que é o Portimonense. Que é o Portimonense? Quem é que tem? E as relações que há entre vocês e o Portimonense. Então por aí, eu acho que nós estamos a desvirtuar um bocado o programa. E eu, sinceramente, hoje não estou a gostar muito, principalmente desta parte final do programa. E os nossos ouvintes, com certeza, também não gostarão. Porque vocês estão para aqui a levantar coisas que não têm anexo nenhum. Ai, não. Sabes quanto é que o Portimonense recebe se o Fernando for campeão nacional? Quem? O Fernando. Que Fernando? Fernando jogou o Porto. Fernando, isso é de Santa Clara. Fernando Andrade é de Santa Clara. Não, o Santa Clara, sim. Sabe quanto é que recebe?
que é que tem? E... Há um jogador do Portimonense, agora não sei se é o Fernando, se é o Manafá, sim. Manafá, que o Porto foi aquela campeão nacional. Sabe lá quanto é que ele recebe? A mais? Sim, o quanto? Não sei, diz lá. Não há objetivos, as transações não há objetivos. não. O Adriano quando foi para o Leicester, se fosse campeão o Sporting não ganhava Estamos a mais. falar que isto devia ser proibido em Portugal. Mas para o Sporting não. Devia ser proibido. Agora, estamos a falar Isso é do uma, Adriano. é uma forma de encapetada Pois, de o pagar. Adriano. Como o Aves, não é? Como os nossos impressos. O Adriano está a competir com o Sporting. Isto devia ser proibido em Portugal. Porque o Manafá, se for campeão nacional, o Portimonense recebe mais dos milhões. Estás a perceber? Tem interesse ao Portimonense que o Porto seja campeão nacional, certo? E isto, seja para o Porto, para o Benfica, para o Sporting, devia ser proibido em Portugal. Olha, agora, se o jogador vai para o estrangeiro... Então não vou vai. voltar uma. Peraí, deixa-me só. Eu quero que respondas com a mesma coerência. O Porto, na próxima jornada, vai jogar com o Desportivo das Aves. Sim. Todos nós sabemos as relações, que eu não critico, as boas relações. Eu acho que todos os clubes se deviam relacionar assim. Tens Vocês duas agora necessidades. é que estão aqui a levantar duas necessidades. situações. Para mim, tudo devia Sim. funcionar dessa forma. Diz lá. Nesse caso, então, o Aves também tem interesse em vir ganhar, por exemplo, ao Estado do Dragão. Não. O que ele está a dizer é diferente. Não tem prémios. O que ele está a querer dizer é assim, eu não sei se tu sabes, mas se não sabes eu vou-te dizer. E podes confiar. Existe um árbitro em Portugal que se chama Hugo Miguel, o Miguel. que é diretor comercial da Macron, Do Sporting. que se o Sporting for campeão, ele recebe mais. E sabes que ele apita jogos de Sporting? Pronto. Então o Benfica. Vê lá. Mas ele não sabe disto. Não. Isso é que é uma vergonha. Não. Já se pode falar. Agora, Fresco nos outros. Fresco o nos Manafá não outros. pode falar. Mas isto pode. Não, eu só falei que tu falaste. Eu só falei que tu falaste. Não tem nada a ver. Nada. Mas ele já vê. É tudo normal. O que eu Eu acho. só vou citar aqui, Luís. Vou citar aqui Nada a as ver. palavras de um senhor, para mim continua a ser um grande senhor, chamado-se Jorge Nuno Pinto da Costa. Em 80 e tal, ele disse isto assim. O árbitro erra aqui, erra acolá, erra ali. No fim, o melhor é campeão nacional. Pronto, foi o que ele disse. Pá, já disseram todos. É o que ele diz. Por isso, agora não vamos estar aqui a dizer. Opa, não sei quem é que vai ser lá campeão nacional. Disseram Isso dizem Pronto. todos os que ganham. Pronto, não sei quem é que é campeão Os nacional. perdem já não Pronto, dizem não isso. sei quem é que vai ser o campeão nacional. Mas este campeonato e os últimos campeonatos em Portugal são pura especulação, é roubos. Eu estou como um treinador que diz, que eu já nem sei quem foi. Qualquer dia não temos emprego em Portugal. Não sei quem foi o treinador que disse este fim de semana isto. Qualquer dia não há emprego em Portugal. Foi o Bruno Lage. Foi Bruno Lage, pronto. Houve um que disse, eu agora não sabia quem era. Foi. Que é verdade. Ele viu isso no Pão dos Caricas. Pronto, dos caricas, pronto, está a ver. O Sabá, pronto. O homem, pronto. O homem não pode jogar com eles. O que é que tu queres? É isso. Vamos passar ao jogo de Sporting. Um grande jogo de futebol. Uma vitória 2-0 de Sporting. Tony, como é que viste? Já sei que eu resistei. Não, resistei aquilo que disseste no início do programa, que o Sporting está na corrida pelo segundo lugar. Sim. Acho que vais reafirmar isso, com certeza. Sim. Se eu bem te conheço, E vais vou voltar. dar argumentos para isso, Luís. Que é para o ano. Vou dar. Eu vou dar argumentos para isso. Quando eu Tony. vou já falar. Claro. Quando eu ouço o adepto e sócio do Futebol do Porto a dizer Eu não sou que o Futebol sócio. do Porto, que o Futebol do Porto empatou em Vila de Conde, não foi por desligar o motor, foi cansaço. Foi uma equipa cansada, desgastada. Fazendo fé nas palavras daqui do Pedro. É uma equipa desgastada. O Sporting está no pico de O forma. Sporting tem 9 vitórias consecutivas. Vem de 9 vitórias lá consecutivas. Se o Porto é uma equipa cansada, como o Pedro diz, cansada, extremamente cansada, tudo é possível. Tudo é possível. Porque o Porto não tem jogos lá difíceis. Atenção, tem o Aves, que até está a jogar bom futebol, cuidado, está a jogar bom futebol. Tem o Aves e vai ao Nacional da Madeira. Pronto. Se ganhar o Aves já vos acabou o sonho. Agora, Já nem sonho, acabou. Agora é que vou entrar na especulação do Pedro. Como ele está no se o Benfica, Sim. eu também posso entrar nisso. Entra. O Porto, se perde um jogo antes de receber o Sporting fica a depender dele. Se ganhar os jogos, certo? Fica a depender dele. Se ganhar aqui lá no Dragão, passa lá para segundo, certo? Por isso nós estamos a 6 pontos. Nada está perdido, mas nada está ganho. É difícil, muito difícil. Muito difícil. Que vejo o Sporting atualmente está a jogar bom futebol. Está, sim, senhor.
ainda vi o jogo contra o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães tem um remate à beleza. Tem um remate, não tem mais nada. O Sporting manda 4 bolas ao ferro. O Sporting, na segunda parte, desliga o motor completamente. Faz o 2-0, desliga o motor. Para quem dizia que o Sporting era base de Ossi e Bruno Fernandes, quer dizer, temos lá um avançado que cada vez está a surpreender mais. Todos os jogos, já há 5 ou 6 jogos marca seguido. Rafinha está a aparecer. Não sofremos e ainda vais ter, tu para o ano vais ter um ataque agora com o regresso de Slimani e vais ter... vamos ver base de Ossi em princípio sai, se vier Slimani é um grande jogador. Ok, não sabia que o base de Ossi em princípio sai, ele se vier a Slimani sai base de Ossi. Ainda não saiu. O Slimani não tenho visto, o Slimani que o álbum preferido dele até era o Porto. O álbum preferido dele era o Porto. Ele queria vir jogar para o Porto? Não, o alvo que ele gostava, o álbum preferido dele era o Porto. Foi das equipas que ele mais lá sim. Pronto. Ele jogou muito bem. O árbitro errou. O VAR não pode fazer nada. Atenção. Não, para as pessoas que não se enganem. No gol do Sporting, o VAR não pode intervir. No gol do Sporting, o VAR não pode intervir. Há um erro, e admitido pelo Rui Costa, que já admitiu, já li, admitiu esse erro. É uma coisa que ele tem de falta. É falta. O árbitro só podia interromper a jogada se o Vitória de Guimarães não recuperasse a bola. E se a jogada seguisse e o Sporting desse gol, o árbitro ia ao VAR e interrompia a jogada e não havia golo. Agora, a partir do momento em que Vitória recupera a bola... Isto é, se o VAR desse essa informação... Certo, mas a partir do momento em que... O VAR devia ter dado a informação. A partir do momento em que Vitória recupera a bola e perde a seguir, o VAR já não pode fazer rigorosamente mais nada. Depois, é falta. É, sim senhor, não tem problemas nenhum de admitir que é falta. É falta, sim senhor. É falta. Pronto, é falta. Mas o árbitro está a meio dúzia de metros. Agora, mas está ali em cima. Pronto, os árbitros são humanos e erram. Eu lembro-me. Na terceira ou quarta jornada, aqui no Dragão, 2 penaltis do tamanho da Torre dos Clérigos, em que o Porto ganha ao Belenenses por 2-0, 2 penaltis do tamanho da Torre dos Clérigos, em que o Porto estava 0-0, podia ser de 0-2 para o Belenenses e o árbitro não marcou. Lembro que o Vitória de Guimarães, aqui nas Antas, também aqui lá no Dragão, comeu-me lá o Vitória de Guimarães. Foi o jogo mais escandaloso desta época, em que o árbitro foi só para um lado, ainda bem que o Guimarães ganhou esse jogo. Lembro-me no Bessa, a 5 minutos do fim, um penalti escandaloso, foi lá do Boa Vista, o árbitro no marca e o Porto acaba lá por ganhar esse jogo. Por isso, todos temos lá telhados de vidro. Que não atirem as pedras ao pau vizinho. Admito, no jogo com o Vitória de Guimarães, há um livre e tem influência no resultado. Tem, sim senhora, porque a seguir àquela jogada, há o gol do Sporting. Tem influência, claro que tem, sim senhora, e o Guimarães enervou a equipa do Vitória de Guimarães, destabilizou a equipa do Vitória de Guimarães, houve gente do Vitória de Guimarães expulsa, gente do banco expulsa. Sim senhora, é verdade, tranquilizou o Sporting, é verdade. Pronto, mas agora que ninguém atira pedras ao telhado vizinho, todos temos. Por isso, no fim, vitória justa. Só não foi por mais porque os postos, senão era mais 5 ou 6, era mais uma... Tirando o caso de arbitragem que falaste, queres referir mais algum lance que... Não, só refiro ali 1 ou 2 lugares que o Sporting nota-se que precisa mesmo reforçar, que é o lado direito, que o Ristovski ataca bem, mas defende mal. Os centrais estão bons. O Sporting sofre poucos golos, estão bons. O lateral esquerdo está bem entregue. Não encontro mais ninguém. Ele só tem que ter um bocadinho de calma, mas já faz parte dele, o Acunha. O Acunha é um excelente jogador. Eu gosto de ver jogar. Para mim é dos jogadores que eu mais gosto. Tem nervo, tem garra, tem tudo. Precisa de acalmar um bocadinho, mas ele não sei como é que ele acaba os jogos dentro de campo. Ele é sul-americano. Depois não jogamos com o Godel, mas no meio campo também esteve bem. Rafinha está a aparecer. Luís Filipe marca golos. Bruno Fernandes. Obrigado, então, que para o ano é que vai ser. Não é para o ano é que vai ser. Nós este ano, por muito que vocês se riam, eu não estou a rir, estou a falar nós este ano podemos acabar a época com mais títulos que o Porto. Para já temos mais títulos que o Porto. É verdade. Para já temos mais títulos que o Porto. E com o Benfica. Podemos acabar a época com o clube português lá com mais títulos, certo? Não, tens tantos títulos como o Porto. Não, temos mais, porque a Supertaça é em relação à época passada. Não, mas é desta. Não, mas é que o ano passado ele dizia que era ao contrário. Deste ano eles estão bem. Eu não me esqueço é do que tu dizes. Eu não me esqueço é do que tu dizes. Uma equipa que este ano,
o Sporting, sou obrigado a reconhecer que aqueles jogadores estão a fazer uma época acima das expectativas. Sou obrigado a reconhecer isso. Ninguém esperava que o Sporting, depois do que aconteceu, o Sporting tivesse a fazer a época que está a fazer. O Sporting praticamente só perdeu uma prova. Até à data de hoje, diz ali o Vítor, com dados objetivos, o Sporting até à data de hoje só perdeu uma prova. Quem? Liga Europa. Uma. É verdade. Não perdeu mais nada. Ganhou a taça da Liga. Perdeu o campeonato. Não, senhora. Até à data de hoje ainda não perdeu mais nada. Perdeu a Liga Europa. Estou com as palavras do Vítor. Sim, até à data de hoje. matematicamente é verdade. Por isso, desculpa lá. Eu vou guardar uma pergunta para ti para o fim, que eu agora estou aqui com algumas dúvidas relativamente à tua postura. Mas vou hoje vais fechar hoje o programa. Hoje fechas o Vai falar programa. do... Vitor, Diz. como é que viste o jogo de Sporting? Perante aquilo que ali o meu colega disse, eu não tenho nada a dizer. Eu acho que é um sério candidato a ser campeão. Claro. Tá, Não, mas olha, esse sério candidato a ser campeão nacional, Sim. para a Taça de Portugal, arrumou-os. Para a Taça de Portugal, foste lá e o Bruno Fernandes sozinho arrumou com vocês. O Bruno Fernandes sozinho. já te disse. Estava à tua espera para te dizer. Eu já te disse. Estava à tua espera para te dizer que na não- taça o Arte foi honesto e vocês dentro das 4 linhas. Estou mais. Quem Fiquei mais satisfeito com os 4-2, sabes? Também não interessa a taça. Fiquei mais satisfeito com os 4-2, com o jogo da taça Pronto. até tão fresco. Vamos lá a tua opinião. Temos que terminar o programa, Olha, António, aliás, temos que terminar. Aliás, vocês quando Uma vitória justa, certo, Vitor? Não há contestação. Tirando o lance, já falaste. Com um empurrãozinho. Pronto, tirando esse lance com uma da ajuda- possível falta. Mas esse lance é o que abre o marcador. Não é? É um lance extremamente importante. Além de lhes dar o gol. Quer dizer, não Além- falta, não é- desculpa lá. E não falas. Quer dizer, Mas pronto, eu não- tu também tens uma do cara. Quer dizer, este lance é capital, cabe é. E um 1-1, é que João Félix é expulso, não é capital. Desculpa lá. Não é capital. Há um bocado disseste que era penalti. Não, senhora. Não, Vitor. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O gol do Benfica é penalti. Não, ele diz que é A expulso seguir ao depois. 1-1, ele é expulso. Não, ele está a ser coerente. A seguir ao 1-1, ele é expulso. Aí tu achas uma calca dela daquelas É amarelo? Claro que é amarelo. A calca dela é amarelo em todo lado, Vítor. Hoje em dia, no Campeonato Português, uma calca dela é amarelo. Jogadores, eu vejo certos jogadores andam a primeira, a segunda, a terceira e são avançados à quinta. Além de ser, E à quinta além de vou entrada, dizer ao Vítor, não é? para o Vítor ver se Pá. percebe um melhor futebol. E depois é assim. Além de ser uma pisadela, é uma pisadela sem bola. Exatamente. Sim. Tenta jogar a bola. Nada Sim, sim. disto, nada disto. É uma pisadela Vítor. sem E vou dizer bola. mais, vi O jogadores árbitro- do Braga a fazer faltas duras. O árbitro Também não deu amarelo. podia mostrar vermelho direto. Podia, Sim, senhor. podia, mas não era a Como é que mesma viste coisa. Sporting? É como a zona. Olha, rapidamente, pronto. Eu este fim de semana vi o Sporting. Vi, o outro não tinha visto. Já começa a estar atento. Optei por ver uma Mamma Mia e desta vez vi o Sporting. Conseguiste? Opa, é assim, o Sporting isto resume-se a isto. Enquanto o Braga teve pernas no campeonato, o Sporting não teve hipótese. A partir do momento que o Braga começou a ir por lá abaixo, claro. e eles a ganhar 1-0, 2-0, 1-0, um penaltizinho, já vão em 16 penaltis, aqui e ali, estás a ver? Lá vão andando, estás a ver? Todos contentes, matematicamente ainda conseguem ser campeões. Claro. Chegam ao final da época, ficam em terceiro como sempre. Pronto. Mas pronto. E, olha, e E não vejo, não vi nada. É o Sporting, é o Bruno Fernandes. Depois é uma equipa mediana. Tudo o resto é mediano. ganhaste nos Abelos este ano. Eu Ganhaste ao Sporting. perdi com o Moreirense, perdi com o Guimarães, pá. Jogaste duas Perdi com o Guimarães. Aliás, o Guimarães veio de quanto? 4 derrotas seguidas? 4? Levaste 2 jogos seguidos. Tu em 2 jogos não ganhaste ao Sporting. Tu ganhaste? Desculpa lá. Tu ganhaste este jeito de ganhar o jogo? Ganhei. Eu não. Eu ganhaste os penaltis. Ganhaste os penaltis. Não importa. Os penaltis. O que importa é Os o que penaltis. importa. Muito bem, como eu tinha dito, diz Tony, lá. deixaste-me assim um bocadinho curioso, Porquê? porque já há algumas semanas que não te via a elogiar a tua própria equipa e hoje, finalmente, vejo um elogio da tua parte à equipa. E, Ele descobriu com isto, que o Bruno Carvalho gastava 24 milhões em modalidades amadoras. e com isto,
Com isto, António, não ligues à provocação, temos que encerrar o programa e vou-te só pedir que me respondas, dás-me licença. Pronto, ok, está bem. Campeões europeus. António, está bem. Isso fica para um próximo programa, porque até não sabemos quem é ser campeões europeus em modalidades amadoras. Até um assunto. Desculpa lá. Não sabemos. Sabes. Então tu não sabem, só no hockey. Daqui a bocado só nós é em todas. E no futebol. A tua informação, o Porto está numa final europeia de handball. E Deus queira que a ganhe, que é bom para o nosso handball. Nós já ganhamos em todas. Hockey, handball, futsal. À frente, a questão que eu te quero perguntar, que acho que é muito mais importante para os nossos ouvintes que ligam mais ao futebol do que às atividades amadoras, é a seguinte: tendo em conta o elogio, a forma como tu falaste do Sporting. Falei da equipa do Sporting, certo, jogadores. Vais-me responder. Sim, já sei vou-te pôr a questão, pronto, então sabes onde é que vais chegar. Deixa-me pôr-te a questão. Tendo em conta a tua mudança e o elogio que fizeste à equipa, quero-te perguntar, até tendo em conta os últimos resultados, os resultados positivos que o Sporting tem tido, se não vês também aí algum mérito da atual direção do Sporting. Ou seja, se continuas na tua, que a atual direção que não presta, que tem que sair, que é tudo uma cambada de meninos bonitos que só estão ali para se orientar e para fazerem uns favores uns aos outros, ou se mudaste... Não mudei a minha opinião e continuo agora. Nunca deixei de aplaudir e de apoiar a equipa do Sporting e os jogadores do Sporting. E o treinador do Sporting. Sempre apoiei e posso... se alguém... Eu não conheço em questão. Foi Kaiser. Foi Kaiser lá ganhou o Benfica a segunda parte. Por isso eu nunca deixei de apoiar Kaiser e os jogadores do Sporting. Agora, esta é a direção, eu não apoio, nem apoiarei. Agora, a equipa do Sporting e o símbolo do Sporting apoiarei sempre. E estes jogadores vão fazer uma época fantástica. Foi uma época fantástica. Depois de todo este início da época que o Sporting está a ter, depois deste ano em que o Sporting está a ter... E não vês mérito na direção nisso? Não tem mérito nenhum. Mérito nenhum. Dos reforços que esta direção foi buscar, só um jogador é que está, dois, é que estão a dar cartas. Só dois. E o está a ter ao processo, também não desmentiu. Só há um desmentido, que é a direção do Sporting. Quem foi acusado? E isto. O homem foi acusado de vamos, e ele diz, quando houver, e ele hoje ouvi ontem, ele disse, se o padre Rafael Leão ou o Rafael Leão disser é mentira, eu peço até lá eu não peço, porque isto é verdade. E isto vai-se saber tudo. Quando isto souber tudo, quando a bomba estourar, quando a bomba arrebentar, a gente vai ficar a saber. Agora, no que toca à equipa de futebol, estou convencido, vamos acabar a época em grande, espero no Jamor conquistar a taça que não conquistei o ano passado. A história diz-me, mas a história vale o que vale. A história diz-me que o Sérgio Conceição é finais do Sporting e perde-as todas. Mas a história vale o que vale. Cá estaremos para ver. Vamos terminar então por hoje o programa. Já nos alongamos um bocadinho. Também já há algumas semanas que não estava a buscar, deu para pormos a conversa em dia. Agradeço desde já a vossa presença no programa e despeço-me então de todos os ouvintes. Na próxima segunda-feira cá estaremos a partir das 23 para discutirmos mais uma jornada da nossa Liga de Futebol Profissional. Uma boa noite a todos e uma excelente semana.